Criatividade na análise do comportamento. Esse é o pedido que o excelente aluno que eu tenho de graduação, o Isaac Ferreira Melo, pediu. Então hoje, Isaac, esse vídeo é feito não só para você, mas ele é dedicado especialmente a você. Vamos lá falar sobre criatividade na análise do comportamento, já que muita gente acha que não existe criatividade na análise do comportamento. Vamos desvendar essa verdade aí, vamos lá. Muita gente acha que não existe criatividade nos estudos da análise do comportamento, que as pessoas estão habituadas a lerem as críticas falando que a análise é mecanicista, a análise trabalha com repertórios de comportamentos fechados, e por isso o que o sujeito aprende é o que ele faz, e aí não daria espaço para a criatividade. Essa é a crítica comum que a gente vê muita gente falar, como se isso fosse uma realidade. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, elas, durante milênios, construíram teorias sobre o ser humano e não estão dispostas a encarar, na verdade, quando nós fazemos uma leitura sobre a realidade de como as coisas se processam. É isso mesmo que estou colocando. As pessoas têm dificuldade de encarar a realidade. O que nós afirmamos o tempo todo é que, na verdade, nada cria do nada. Quando eu era seminarista, tive a oportunidade de estudar teologia e no seminário arquidiocesano, estudando teologia, eu lembro das pesquisas que fizeram nas grutas de Qumran e acharam pergaminhos antigos ali perto do Mar Morto. E nesses pergaminhos antigos encontraram escrito, ainda em aramaico antigo, uma frase que era do início da Bíblia que falava assim: Elohim bara oshit. Isso mesmo. Elohim significa Deus, bara, criatividade, shit de sentido de princípio. Então, a frase, na verdade, quer dizer, no princípio, Deus criou. Mas o interessante que eu quero destacar aqui é o bara. O bara, que é um termo utilizado, que aparece no aramaico antigo e em outras línguas, somente com referência a Deus, no sentido que somente Deus cria do nada. Isso mesmo, somente Deus cria do nada. As demais criações, tudo que o ser humano faz, e a gente aqui é um canal para se dedicar às coisas científicas, aos fenômenos naturais e não aos sobrenaturais, e por isso eu não vou falar mais sobre Deus, ele vai ficar no cantinho dele lá. A gente aqui vai discutir, na verdade, o processo de criatividade humana e o que as pesquisas, os estudos fazem. Os estudos e as pesquisas indicam que, na verdade, o que nós chamamos de criatividade nada mais é do que fenômeno ou de generalização de respostas ou um fenômeno que a gente chama de equivalência de estímulos. Isso mesmo. Ou seja, a gente aprende um esquema básico de funcionamento, um padrão de resposta, e a gente aplica em outros contextos, em outras situações. Vou explicar de uma outra maneira para ficar um pouquinho mais simples de entender, apresentando exemplos. Vamos lá. Parem para pensar na grande invenção que foi uma caixa de ovos. Pode parecer uma brincadeira, pode parecer que eu estou brincando com vocês, mas não é. A caixa de ovos foi uma grande invenção. Que antes os ovos eram transportados em caixas comuns ou em sacolas, e isso gerava muita quebra de ovos. E alguém, então, observou como os feijões, como as sementes das leguminosas, eles estão dentro de vagens, e dentro da vagem tem uma espécie de compartimento para cada grão específico, para cada semente específica. E ele viu que um grão não entrava em contato com o outro. E aquilo ali era fantástico. Ele, poxa, legal isso aqui. Então ele começou a reproduzir essas estruturas que já aparecem na natureza, como se fossem estruturas agora em papel ou em isopor, para dali encaixar os ovos. E a partir desse momento, a coisa facilitou bastante, veja. Ele não criou do nada, ele pegou um processo que já existia e aplicou em um outro contexto diferente ao qual as pessoas não estavam adaptadas. Vamos observar a evolução do velcro. O velcro, que parece uma invenção simples, mas que é extremamente útil para vários segmentos da humanidade, dos esportes, as roupas. O velcro tem utilidade enorme, aplicações militares, tem uma aplicação enorme o velcro. Bom, o velcro, ele foi criado a partir de umas sementes de capim específico que existe aqui nas Américas, que a gente chama de carrapichos. A linguagem comum é essa de carrapicho. É que ele tem uma espécie de espinhos, de cerdas, um pouco tronchas, que grudam na roupa, no cabelo dos animais, no pelo dos animais, e aí com isso se espalha essas sementes para outros lugares.
Alguém observou isso e reproduziu esses espinhos no formato de material sintético. E aí, quando isso entra em contato em algodão ou alguma outra coisa felpuda, isso engancha. E esse engancho tornou-se útil. Pode parecer que o cara criou do nada, mas ele não criou do nada, ele observou um fenômeno que existia e aplicou ali. Esse mesmo processo pode ocorrer sem que a pessoa tenha uma consciência, ou seja, a pessoa pode não discriminar de onde extraiu aquela resposta que ela está emitindo. É isso que nós estamos afirmando o tempo todo. Os estudos científicos indicam isso, mas o sujeito ele reaplica, na verdade, alguma coisa ligada à observação que ele fez, ligada a alguma modificação estrutural que ele vivenciou, experimentou ao longo da vida dele e aplica isso a um outro contexto. A isso aplicado a um outro contexto parece que é algo que é novo, que ninguém nunca pensou naquilo. Mas, na verdade, é simplesmente aplicação. Isso também comprova que uma pessoa que não se lança na vida, uma pessoa que não vivencia experiências novas, que não lê bastante, que não viaja, que não experimenta coisas novas e diferentes, essa pessoa vai ter um poder de criatividade menor. Então não adianta o sujeito achar, eu sou criativo, que eu nasci criativo e eu crio do nada. Você vai estar se achando um semideus dessa maneira. Você é, na verdade, um arrogante. Do mesmo modo que são arrogantes os filósofos que acham que a criatividade brota do nada. Isso é mentira também, isso é falso. A criatividade surge devido ao tamanho cerebral que nós temos e a capacidade de articular diferentes informações que, na verdade, estruturarão circuitos específicos do nosso cérebro e nós aplicaremos isso em contextos diferentes. Essa capacidade de fazer isso é que nós chamamos de criatividade. Estudos recentes já demonstram que uma forte conexão entre o lobo frontal e o lobo parietal, pessoas que têm esses dois lobos mais interconectados, geralmente têm uma capacidade criativa muito maior. Assim como também estudos comprovam que homens, antes do cortejo da pesquisa, devido à liberação de testosterona que fazem e de outros hormônios que controlam o processo excitatório, eles se tornam mais criativos também nesse momento. Veja que fantástico, a gente está descobrindo fenômenos tanto filogenéticos ligados ao processo de criatividade, como nós também estamos entendendo melhor processos ligados à ontogênese do sujeito, ao próprio cotidiano dele, a mudanças hormonais, a variações que existem, que influenciam muito no processo de criatividade. Vamos pegar um outro dado simples aqui para a gente entender. Veja, o aumento de dopamina facilita a criatividade e a visualização. Isso é tão verdade que uma pessoa que, por exemplo, possa sofrer de Parkinson e reduz bastante os níveis de dopamina no lobo frontal, se essa pessoa não estiver sendo medicada, essa pessoa tem dificuldade de mentir, ela não consegue mentir. E não mente por quê? Porque falta dopamina no lobo frontal. Faltou dopamina, o lobo frontal não consegue fazer elaborações que, na verdade, são encaixes de situação que já foram vivenciadas e de circuitos que já estão prontos para serem ativados em um outro contexto ou em uma outra situação em que é cabível. Esse processo não é executado com tanta facilidade, isso que nós chamamos de criatividade. Para o sujeito contar uma boa mentira, ele precisa ser criativo. Faltou dopamina, esse processo não pode ser executado. Cuidado! Se você é criativo demais, elabora demais, descolando tudo muito da realidade, você não vai ser considerado criativo, você vai ser considerado um louco. A diferença, assim como já falou em outro momento Steve Jobs, a diferença entre o louco e o sujeito de sucesso está exclusivamente nos resultados, que a gente trabalha então em função dos resultados. Um abraço e espero que tenham gostado.